Salve, salve, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Papo Renal, o podcast do Grupo Nefroclínicas. Sou o Dr. José Neto, diretor de ensino e pesquisa do grupo e host desse podcast, que nasceu alinhado com o propósito do nosso grupo: transformar positivamente a vida do renal crônico. E se você gosta desse podcast, já assistiu, poxa, não deixe de deixar seu comentário, de se você estiver no YouTube, seguir o nosso canal, compartilhar esse episódio. Se você está no Spotify, deixa lá as 5 estrelas pra gente. Essa é a forma de você sinalizar para o algoritmo que esse conteúdo é um conteúdo de valor. Então, é algo muito pequeno para você, mas que faz toda a diferença para nós que estamos produzindo esse conteúdo focado no paciente, em sua família, levando uma linguagem simples. E hoje a gente trouxe uma modelagem diferente para o Papo Renal. Nós vamos trazer aqui perguntas da nossa audiência relacionadas à nefrologia, à doença renal crônica, e eu tenho aqui comigo 2 convidados super especiais. Vou começar pelas damas. Minha querida amiga, a doutora Juliana Gazzi, que é médica clínica e nefrologista, mestre em nefropatias e transplante pelas Ciências Médicas, atua em hemodiálise domiciliar, diálise peritoneal, está conosco lá no grupo Nefroclínicas, né? Já tem uma história junto aí, né, Ju? Há bastante tempo que conheço. Ju tem o DNA na nefrologia no sangue e também integra o corpo docente da Unifenas, concursada da Prefeitura de Belo Horizonte, onde atende um ambulatório renal e dá acesso ambulatorial de alta e média complexidade em pessoas que têm problemas renais. Seja muito bem-vinda aí, Ju. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é todo meu de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, com todos vocês que estão assistindo e que isso chegue da melhor forma para que todos possam aprender um pouquinho e aprender a se cuidar também. E um repeteco aqui, temos Dr. Caio Pelizari, nefrologista do grupo Nefroclínicas Curitiba, graduado em medicina pela PUC-Paraná, residência na Santa Casa de Curitiba, é mestrando em Ciências da Saúde pela PUC e mentorado do programa de mentoria da Sociedade Internacional de Nefrologia. Está conosco aí e veio contribuir para esse episódio, que vai ser bastante interessante, né, Caio? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá a todos, mais uma vez agradeço aí o convite e vamos responder essas dúvidas aí que acredito vai ser bem interessante. Vocês sabem que eu milito aí dentro de redes sociais já há bastante tempo. Eu acho que eu fui um dos pioneiros dentro da nefrologia e quando começou especificamente no Instagram aquela caixinha de perguntas, eu percebi o quanto a gente poderia ser útil respondendo perguntas que eventualmente são muito simples para o nefrologista, mas para quem está do outro lado, são as perguntas que fazem toda a diferença. Então eu acho que a ideia desse episódio aqui, a gente pediu para você que nos assiste mandasse perguntas e chegaram perguntas, viu? Vou te falar que vai precisar de uns 15 episódios para responder todas, então eu tive que selecionar algumas aqui e eu queria começar com você, Ju. Foi feita uma pergunta aqui a respeito de como que é feito a filtragem do sangue na diálise. Eu queria que você falasse um pouquinho, não só da hemodiálise, mas das modalidades que a gente tem para tratar a doença renal crônica. Tá ótimo. Bom, os nossos rins, né, além das funções outras que ele tem, uma das maiores é a da filtração. Então, quando o rim não tem mais a possibilidade de fazer a filtração adequada do sangue, é necessário que isso seja feito fora ou dentro ou pelo nosso corpo de uma outra forma. Na hemodiálise, o sangue do paciente passa através de um filtro, por onde são então removidas as substâncias que estão acumulando no sangue e o excesso de líquido também. Essa é a forma da hemodiálise, onde o paciente vai até a clínica fazer a sua filtração. E existe uma outra forma, onde é colocado um líquido entre 2 membranas que existem dentro do nosso abdômen, e entre elas existe um espaço oco. Nesse espaço oco é colocado um catéter, onde se coloca esse fluido, e esse fluido recebe os excessos das impurezas que estão acumuladas no corpo, que são então acumuladas nesse líquido dentro deste espaço oco, e esse líquido é removido através desse catéter, então,
em uma periodicidade que é feita por nós, nefrologistas, e normalmente essa terapia é feita durante a noite. Então, o paciente coloca um líquido dentro, a máquina, né, normalmente, coloca um líquido dentro do abdômen do paciente nesse espaço oco através deste catéter, que recebe as impurezas, e essa própria máquina tira esse líquido sujo e coloca um líquido limpo novamente, e esse processo é feito durante a noite, enquanto o paciente normalmente está dormindo em seu domicílio. As terapias têm equivalência e até uma certa superioridade no começo do tratamento para essa modalidade que é feita em domicílio, que é chamada de diálise peritoneal, em que o paciente faz a terapia em casa e a remoção das impurezas é feita pelo próprio organismo com esse líquido que é colocado ali. Perfeito, Ju. A diálise peritoneal tem inclusive esse nome, o peritônio é a membrana que cobre os órgãos abdominais, e essa cavidade oca, né, que você citou, nada mais é do que o abdômen da pessoa. Esse líquido ele fica entremeado ali entre os órgãos e acaba sendo funcionando como uma espécie de ímã para retirar essas impurezas. A gente também já falou aqui a respeito de hemodiálise, hemodiafiltração, falamos de diálise peritoneal em episódios anteriores, vai ficar aqui no link aqui embaixo se você quiser saber mais detalhes a respeito, e também falamos de transplante preemptivo, então tem muito episódio legal que pode ser linkado aqui embaixo. Eu tenho certeza que o pessoal vai deixar aí para vocês os links referentes a cada um desses episódios. Ô Caio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vou aproveitar a sequência que a gente está. Falaram a respeito de caroços no braço de quem faz hemodiálise. O que é isso? Então, puxando o gancho, né, do que a Juliana já comentou, a gente precisa filtrar o sangue do paciente na hemodiálise, então a gente tem que tirar o sangue do paciente de alguma forma. Então, tem duas formas da gente fazer a hemodiálise. Uma delas é através desses caroços, né, que a gente chama de fístula artério-venosa, que nada mais é que uma cirurgia que liga a artéria com a veia, geralmente no braço. Como é feita essa cirurgia, o fluxo de sangue passa da artéria e vai para a veia do paciente. E nesse mecanismo, né, de fluxo novo que é gerado, o braço do paciente pode ser utilizado para fazer a hemodiálise. Com o tempo, com as punções que são feitas durante as sessões de hemodiálise, pode acontecer o que a gente chama de aneurisma, ou seja, essa veia ela começa a aumentar o seu tamanho, né? Então esses caroços eles vão surgir a partir do momento que o paciente começa a utilizar a fístula, e com o tempo as punções frequentes que são feitas fazem com que essa veia comece a dilatar um pouco, né? A outra forma de fazer a diálise seria através de um catéter, né? Então, para não usar a fístula, né, às vezes em situações de urgência ou quando o paciente não tem mais aonde fazer fístula nos braços, precisa utilizar um catéter que geralmente é colocado ali na região do pescoço. Show de bola. E deixando claro, né, Caio, que esses aneurismas, eles não são uma regra, né? Eles podem acontecer, mas podem também não acontecer. E isso tem a ver muito com o cuidado que é tomado em relação a essa fístula, mas também características eventualmente individuais de cada indivíduo que está ali sendo submetido a essa terapia. Eu vou voltar agora numa pergunta. A pergunta, ela fala a respeito do uso de medicamentos, mas eu queria, antes de entrar propriamente disso, contar para as pessoas o seguinte: muita gente colocou perguntas relacionadas ao período pré-dialítico. Poxa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e esse tratamento que a gente costuma corriqueiramente chamar de tratamento conservador, que em última análise é impedir ou retardar ao máximo que a pessoa evolua para uma necessidade de diálise ou eventualmente de transplante, o que pode ser feito nesse caminho para que isso possa ser efetivo, Ju? Na questão de nefroproteção, né? Isso. Então, bom, existem... Dentro do que a gente chama de riscos, né, de desenvolver doença renal, nós temos algumas doenças que são mais prevalentes, né, entre eles o diabetes, a hipertensão, e vem logo linkado ali sobrepeso, né, doenças cardíacas. Então, dentro dessas drogas, existem aquelas que vão diminuir um pouco o fluxo de sangue renal, onde acontece, então, uma prevenção daquele excesso de filtração, que a gente pode, então, levar a uma retardo mesmo da perda da função. A droga única que nós tínhamos antes, né, era ali os bloqueadores do sistema renina-angiotensina e dos receptores de angiotensina,
angiotensina, que é ali o losartano, o mesartano, enalapril. E recentemente, né, aí 2-4 anos atrás, nós tivemos drogas que foram usadas para o tratamento do diabetes e que, com os desfechos dos estudos, o que foi se observando é que um dos grandes benefícios da medicação, para além do controle do diabetes, eram exatamente essa nefroproteção com um retardo na evolução da perda da função renal e principalmente na perda de proteína na urina, que é um dos fatores que leva que nos caracteriza um risco de evolução da progressão da doença renal. Então, essas medicações hoje são amplamente usadas pelos nefrologistas, não só pelos nefrologistas, mas pelos cardiologistas, endocrinologistas, e para nós é uma medicação hoje chave de ouro aí no tratamento da nefroproteção, mesmo para os pacientes que não são diabéticos mais, né? E aí essa droga dentro da nefroproteção, como, né, nós estamos dizendo, ela entra como um carro-chefe e nas doenças cardiovasculares hoje elas também têm um grande papel, então elas têm sido usadas mesmo naqueles pacientes que não estão mais em nefroproteção e porventura já estão sob tratamento de terapia substitutiva renal, né, das diálises, que essas medicações são continuadas para os benefícios para além dos rins. A gente tem escutado muito em congresso a falar do quarteto fantástico, né? Os inibidores da enzima conversora e os bloqueadores de receptor, talvez os mais conhecidos aí, o losartan, o captopril, o valsartan, o enalapril, isso a gente já usa há bastante tempo, né? Recentemente chegaram aí os inibidores da SGLT2, né? Os mais conhecidos aí, o Jardiance e o Forxiga, né? Que são drogas da mesma classe, mas que tem um efeito, como a Ju falou, extremamente impactante no que tange não só a função renal, mas também a função cardíaca, né? Sim. São órgãos que andam muito em paralelo. Temos recentemente a finerenona, que chegou no Brasil agora recentemente sobre o nome de Firialta, e muita gente, inclusive algumas pessoas perguntaram aqui a respeito do Ozempic, né? Que é uma medicação que surgiu ali para diabetes, depois ganhou espaço muito no tratamento da obesidade e recentemente mostrou-se útil. Mas, do outro lado, Caio, a pessoa perguntou, tem remédio que pode prejudicar o funcionamento renal? E se sim, tem algum exemplo? O carro-chefe, assim, que é o remédio que o nefrologista muito, assim, tirando as situações de litíase, né, mas passando em doença renal crônica, litíase e cálculo renal, cálculo renal, né? A medicação que o nefrologista nunca vai prescrever são os anti-inflamatórios, né? Então, os anti-inflamatórios são remédios utilizados para dor, para dor, para inflamação, né? Então, às vezes tem uma dor de dente, uma dor por uma batida, né? Então, são remédios que são de fácil acesso, né? Não precisa de receita, mas que eles podem fazer um mal para o funcionamento do rim muito grande, né? Então, os anti-inflamatórios têm diversos nomes, ibuprofeno, nimesulida, tandrilax, torcilax e por aí vai, né? Então, esses anti-inflamatórios, eles acabam prejudicando, né, a função renal porque eles alteram a circulação no rim, né? Então, há uma alteração discreta no fluxo renal, fazendo com que esses pacientes possam ter uma piora da função renal. Então, esses remédios, para quem tem alteração de creatinina, perda de proteína na urina, esses anti-inflamatórios são contraindicados. Aí a gente tem que achar outras opções, né, Neto? E eu vou te falar, assim, aproveitando o que você falou, o que é muito importante, né, Caio? Se você tem algum fator de risco óbvio para a doença renal e toma um anti-inflamatório, muito provavelmente, se ele te lesar, porque isso é uma loteria, você não vai sentir nada. E essa é a grande dificuldade. A pessoa, às vezes, vai juntando pequenos insultos que, ao longo de uma vida, podem, ao lado do protagonismo, como você bem salientou, da pressão alta, do diabetes, da obesidade, levar aquela pessoa, em última análise, para falência renal e a necessidade de uma dessas terapias que a gente já citou anteriormente. Mas você colocou bem, eu vou chamar a Ju. Beleza, a gente vê muitos colegas ortopedistas, otorrinos, emergencistas, com situações onde os anti-inflamatórios são opções interessantes. Mas aí você entra nessa balança e fala assim, ó, aqui melhor evitar. Tem alguma coisa que possa ser usada no lugar? Sim, excelente pergunta, né?
Eu sempre penso assim, dentro de uma escala de remédios para dor, a gente tem que entender muito do que se trata, qual é a dor, como é essa dor, por que ela existe. Porque cada tipo de dor tem um tipo de tratamento, né? Então, assim, como foi dito mesmo pelo Caio, né? Se é uma dor aguda num processo, por exemplo, de uma extração dentária, de um acidente automobilístico, um uso por curto prazo não repetido de um anti-inflamatório, às vezes, é até permitido e é até necessário. Mas dentro da analgesia, não são todas as dores que são causadas por inflamações. Existem dores crônicas, existem dores musculares. Então, nós temos dentro dos analgésicos comuns, nós temos os relaxantes musculares, nós temos os analgésicos potentes, né? Que podem ser usados e escolhidos, e até mesmo as outras medicações que tratam dores crônicas, como, por exemplo, os estabilizadores neuronais, que são drogas que são usadas como simulassem ali um remédio para convulsão, para adormecer o nervo e diminuir uma dor, por exemplo, uma dor ciática. Então, tem outras medicações que podem ser escolhidas para evitar-se o uso crônico, prolongado e repetido do anti-inflamatório, que é o nosso maior problema. E as analgesias podem ser feitas de diversas formas. Então, sempre temos opções. Show de bola. Turma, vocês que já me conhecem um pouquinho sabem que, por mais que eu use remédios, eu sou muito fã de medidas não farmacológicas, né? Eu costumo trazer para a mesa o que eu chamo de quebra-cabeça da saúde, que é formado basicamente por 5 peças: alimentação e hidratação, sono, movimento, saúde emocional e o que eu costumo chamar de toxinas, que pode ser desde uma coisa lícita, não lícita, pessoas, ambientes, por aí vai. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem muitas perguntas relacionadas a isso, sobre atividade física, sobre o sono, e aí eu vou tentar juntar inicialmente para começar esse papo, Caio, em uma pergunta única. O quão você considera isso importante na progressão da doença, ou eventualmente até mesmo naquela pessoa que já está em diálise e que quer ter uma melhor qualidade de vida? Uhum. Então, assim, essas medidas que você comentou não farmacológicas, acho que são fundamentais mesmo, né? Uma delas que a gente pode debater um pouquinho mais é sobre atividade física, né? Teve perguntas ali sobre pode, não pode fazer. Então, a atividade física é fundamental, primeiro para o bem-estar, né? E a gente tem estudos mostrando que a atividade física controla a pressão alta, a atividade física ajuda a perder peso, ajuda a controlar o diabetes. Então, medidas não farmacológicas são extremamente fundamentais, né? Claro que tem que ter uma supervisão, porque os nossos pacientes, às vezes, podem ter alguma condição cardiológica, pode ter outra situação que precise, né, de uma avaliação antes de começar alguma atividade física. Mas é sempre muito importante, né? A alimentação é o carro, entra junto, né, nessa situação da atividade física também. Então, a alimentação saudável é fundamental, né? Então, assim como a atividade física, a alimentação ela está relacionada com perda de peso, a alimentação está relacionada com controle pressórico, o alimento que o paciente ingere, que nem você comentou, pode ser uma toxina, então a gente tem alimentos industrializados que enviam muito conservantes, né? Então a alimentação entra junto com a atividade física nesse bem-estar que não vai tratar só da doença renal, né? Vai tratar do paciente, não só da sua doença, né? Show. Eu vou aproveitar então que você trouxe aí 2 desses pilares e trazer perguntas da nossa audiência. Ju, foi perguntado aqui, poxa, transplantado pode disputar esportes de impacto? Lutas, futebol? Sim, o transplantado pode, não só pode, como deve, né? Porque a intenção é exatamente a recuperação de uma vida plena, né? Saudável. E a saúde inclui a nossa atividade física. A única questão do enxerto, né, que é o rim transplantado, é que ele fica superficial. Então, tem que se evitar traumas locais. Se mais nada, é impossível. Então, tem como, inclusive em luta, se fazer proteções locais para que isso possa ser viabilizado. E se você me permitir, né, dentro das terapias substitutivas, sendo elas tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal, é essencial que isso aconteça, né? Hoje, dentro da nefroclínicas, inclusive, nós temos fisioterapia, nós temos bicicleta ergométrica sendo feitas dentro do salão, dentro e durante as sessões de hemodiálise. Como melhora, né, Ju? E como melhora? Porque, principalmente a nossa população que está no envelhecimento progressivo, todo aquele paciente que não faz uma atividade física
constante, o futuro do paciente é uma imobilidade, né? Então, assim, não é só pela saúde, mas é pela longevidade, pela qualidade de vida, e eu acredito que, assim, para mim, é um dos maiores pilares mesmo. Isso inclui dentro, para mim, saúde mental, inclusive. Sem dúvida. Inclusive de competição, porque eu tenho colegas, eu pratico tênis, eu tenho amigas em diálise peritoneal que competem comigo. Classe semi-profissional. Então, assim, perfeito, funciona. Que legal, que legal. E eu acho que você trouxe alguns pontos super interessantes, né? Primeiro vá fazer, mas vá fazer com zelo, né? Se você vai ser submetido a algum tipo de risco, saber o tamanho desse risco e como que você pode mitigá-lo. Outra é essa interconectividade, né? Na hora que você faz atividade física, eventualmente você come melhor, você dorme melhor, você melhora a sua saúde emocional. Então, a atividade física, eu acho que ela não só pode, como ela precisa ser muito estimulada. E outra coisa que você trouxe foi como nós, do Grupo Nefroclínicas, acreditamos nessa interdisciplinaridade, né? Então, a gente tem lá a fisioterapia intradialítica, temos em todas as unidades a nutricionista, temos psicólogos, assistentes sociais. Essa conversa entre esses profissionais, a enfermeira e o médico, ela é salutar para o resultado final, né? Eu não tenho a menor dúvida do quanto isso contribui. Posso só fazer instigar o pessoal, a nossa audiência? Procurem no Google Olimpíada dos Pacientes Transplantados. Né? Então, coloca no Google essa frase e você vai ver que tem muitas histórias inspiradoras. E deixa eu, inclusive você colocou isso, a gente gravou um episódio aqui do podcast com a Duda. A Duda foi a nossa primeira paciente pediátrica em diálise na Nefroclínicas e também foi a primeira paciente transplantada. E ela veio aqui 2 vezes falar a respeito aí da sua história, do transplante, e ela está literalmente buscando fundos para conseguir ir para um disputa, né, que eu não sei exatamente se é as Olimpíadas dos Transplantados, mas uma competição que vai acontecer nos Estados Unidos. Então fica aqui embaixo aqui esses 2 episódios linkados para você a respeito da participação da Duda e da sua mãe aqui, falando da história dela e também de como que o esporte foi e é importante na sua jornada. Deixa eu trazer um pouquinho aqui a respeito, já que a gente falou de alimentação, uma pergunta que surgiu foi: a indústria de alimentos ultraprocessados contribui para o aumento dos casos de doença renal crônica? E já vou deixar outra pergunta na mesa. No sentido oposto, alguém perguntou assim: posso fazer jejum intermitente ou isso faz mal para os meus rins? Então, a indústria dos ultraprocessados é deletéria, né? Não só para paciente que tem doença renal, mas para uma alimentação saudável isso não é o que deve ser recomendado, né? Hoje fica até mais fácil a gente enxergar que tipo de alimento a gente pode comer ou não através daqueles adesivos, né? De rico em gordura saturada, rico em sal, rico em açúcar adicionado, né? Então, acho que esse rótulo novo que foi desenvolvido, acho que é uma coisa muito boa para a gente ter uma noção mais clara a hora que vai pegar um alimento, se isso é bom para a nossa saúde ou não. Você sabe que eu tenho uma impressão que eu gosto, já escutei, isso não é meu, mas eu gosto muito, alimento saudável, de modo geral, é um alimento que sua bisavó comeria. Se sua bisavó não comeria, por que eu estou te levantando isso? Eu, particularmente, eu tenho muito medo do nutricionismo. O que é o nutricionismo? É a gente transformar o alimento em proteína, carboidrato, gordura. E, eventualmente, você pode ter um alimento que é rico em gordura saturada, que a muitos olhos é algo nocivo, que, peraí, isso aqui não é necessariamente ruim. Então, esses macronutrientes, de modo geral, eles são muito bem distribuídos nos alimentos naturais, né? A gente encontra açúcar na fruta. Mas o que tem junto ali? Tem fibra, que acaba sendo meio que um antídoto. Vocês veem que na natureza dificilmente você vai encontrar gordura e carboidrato junto. A gente consegue pegar a farinha, juntar com o ovo e a manteiga e fazer um bolo. O bolo faz mal para a saúde? Em excesso, sim. Mesmo sendo alguma coisa que a nossa bisavó comeria. Então, ter esse norte é importante, mas trazer para a mesa que descasca mais, desembala menos, prioriza sacolão, feira, açougue,
em detrimento de muita padaria, muito supermercado, eu acho que isso dá um norte e, obviamente, né, nós médicos, nós precisamos cada vez mais nos engajarmos nisso, estudarmos mais o tema, e eu falo que estudar mais a questão do engajamento, como que a gente convence as pessoas a fazer. Porque muitas vezes, para nós é difícil. Por que não vai ser para aquela pessoa? Né? Então, eu gosto muito desse tema e é algo que faz meu olho brilhar. E, obviamente, contar com uma boa nutricionista faz toda a diferença. Ju, e o tal do jejum intermitente? Pode, precisa, é seguro, não é? Qual que é a sua opinião a respeito? Bom, a minha opinião é que o jejum intermitente, ele pode, absolutamente necessário, não é. Mas ele pode ser feito sem danos qualqueres, né? E só voltando para o que você disse, né? Comer de verdade. Quando a gente come de verdade, você entende o que você precisa, né? As modinhas, né, de dieta são muito perigosas, na minha opinião. Mas o jejum intermitente é super possível, isso não traz dano qualquer pro organismo. Muitos benefícios comprovados, né, sobre o jejum intermitente e mesmo para paciente renal crônico. Eu não vejo qualquer problema e às vezes até indico. Eu vou te falar, Jô, concordo plenamente contigo. Eu acho que pode, mas não é necessariamente mandatório. Mas eu gosto de salientar algumas coisas. Primeiro, o renal crônico, na verdade eu acho que qualquer pessoa, mas para o renal ainda mais, o que eles chamam de jejum seco, que é tirar inclusive água. Isso definitivamente eu acho um grande risco. A outra coisa é, a gente já naturalmente faz jejum, né? Quando a gente dorme, a gente está fazendo um jejum. Eu acho que mais do que programar um jejum é respeitar o apetite. Exato. É aquela coisa de acordar e, eventualmente, se você não está com fome, não ficar achando que você precisa se alimentar, que o café da manhã é a alimentação mais importante do dia. E, obviamente, se você tiver alguma doença, e aqui eu vou salientar uma, que é o diabetes, há algumas medicações que, se por acaso, se a pessoa não comer e essa pessoa usar essa medicação, tanto oral, por exemplo, as sulfonilureias, né, a glicazida, glibenclamida, que tem perdido espaço aí nos últimos anos, e a própria insulina, se você aplica insulina e não come, você pode ter a hipoglicemia, né? Então, isso não serve exclusivamente para o renal crônico, mas eu acho que são dados importantes que eventualmente passam batido aí em para mim, algo que é super natural até, né? Deixar de comer quando não está com fome, para mim é algo que... O contra-intuitivo é que para mim é comer de 3 em 3 horas. Né? Ô Caio, algumas perguntas aqui, eu gostei muito de uma especificamente que fala assim, medicina alternativa pode beneficiar o paciente com doença renal crônica? Acho que a gente devia retornar essa pergunta, né? O que seria o alternativo, né? Então hoje tem muitas novas medicinas, né? Vou colocar em aspas, né? Porque medicina integrativa, medicina alternativa, medicina humanizada, se a gente for parar e entender qual que é a definição dessas novas medicinas, na verdade é o que a gente tem que fazer para todos os pacientes, né? Uma medicina humanizada é aquela que você trata o paciente, não a doença, né? Senão seria veterinária, né? Exatamente, né? Então eu acho que medicina alternativa, medicina humanizada, eu acho que são termos que o médico que não faz essas medicinas diferentes acabou não fazendo, né? Então não cuidou do paciente, né? Atendeu rápido, pensando em quantidade, não em qualidade, e daí vem um outro grupo de médico que dá essa atenção para o paciente, cria um nome novo e acaba engajando o paciente para ele. Então pode ser que ele não utilize, não seja o médico mais com maior conhecimento, mas é o médico que conseguiu abraçar o paciente, ver ele como um todo, e a partir disso conseguiu ter a confiança, né, aquela boa relação médico-paciente. Então, medicina alternativa, eu acredito que, no meu ponto de vista, não existe, né? O que a gente tem que fazer é uma medicina voltada para o paciente, né, não medicina voltada para o doente. Caio, super assina embaixo o que você disse, acho que você foi perfeito na sua resposta, e eu queria salientar 2 coisas da sua colocação. Primeiro, não jogar pedra, porque o que eu vejo muitos colegas esses picaretas. Não, essa turma tem muita gente fazendo coisa séria e buscando efetivamente e conseguindo resultados que eventualmente, o que eu vou chamar aqui também, entre aspas, de medicina tradicional, não tem conseguido. Então,
por que não olhar com um óculos aqui que nos mostre efetivamente, tirar essa miopia, chegar e falar, peraí, tem coisa boa, será que é esse cuidado? Será que é isso que está fazendo a diferença? Outra, né? Esses rótulos, para mim, me incomodam na medida que, eventualmente, vincula-se que medicina humanizada, integrativa, seja lá o que for, alternativa, ela precisa de suplementação. E aqui eu vou deixar muito claro, a suplementação, eu acho que ela tem muito ruído ainda e ainda pouco sinal. E eu vou trazer isso para uma pergunta que apareceu aqui agora. Mas não dá para a gente simplesmente jogar a pedra. Eu costumo dizer, Caio, o seguinte, para mim não existe medicina tradicional e medicina alternativa. Existe boa e má medicina. Ponto. Uhum. E aí a gente tem que ser humilde o suficiente para estar o tempo inteiro se questionando se aquilo que a gente tem feito é o melhor para aquela pessoa que está ali na nossa frente. Ô Ju, surgiram algumas perguntas aqui e uma especificamente falando a respeito aqui. Suplementos do tipo creatina, whey protein, podem ser utilizados por quem tem problema renal? Bom, podem ser usados por qualquer pessoa, né? Mas como até mesmo pela dieta que nós acabamos de dizer, como tudo na vida, né? Tudo mesmo que seja água pode fazer mal se ingerida em excesso. Então, mesmo quando a gente tem uma suplementação, a necessidade ou a intenção de fazer uma suplementação, é extremamente importante que isso seja feito por alguém capacitado. Porque quando isso é feito por uma pessoa que não é capacitado e você pega a receita de qualquer um e toma e não tem um acompanhamento ou até mesmo a quantidade, porque existem quantidades que devem ser sob orientação, né, e até mesmo problemas de saúde que nos impedem de fazer algumas suplementações. A doença renal crônica em si, existem limitações de quantidade de proteína quando ela vai progredindo em seus estágios, que não são em todos, e mesmo em estágios avançados, em algumas situações, é indicado e prescrito por nós suplementação. Então, ela cabe para todos os diagnósticos de doença renal, desde que bem indicada e feita com discernimento e conhecimento do que está sendo feito. Você sabe um negócio que a gente costuma fazer muitos eventos educacionais no grupo com especialidades correlatas, né? Cardio, endócrino, e eventualmente a gente faz com o pessoal da geriatria. Uma das coisas que eles mais batem é na polifarmácia. Como que aquelas listas, eventualmente, de dezenas de medicações, independente se são medicações que eu vou chamar aqui da farmácia ou suplementação, como que isso está evoluindo ali, né, interagindo dentro do organismo daquela pessoa, especificamente aqui na geriatria, uma pessoa eventualmente até mais frágil. E de uns anos para cá, eu passei a fazer um tipo de exercício que é diuturno, principalmente na primeira consulta, pegar aquela lista e entender de fato por que aquela pessoa está usando aquele remédio. E é impressionante como que a gente tira e eventualmente a pessoa está usando remédio que ela não sabe nem quem passou para ela, ela simplesmente está usando. Sim. Né? E eu falo que, poxa, se não está fazendo bem, tira. Você tem que estar muito óbvio o benefício e a gente tem que, buscando lá Hipócrates, primeiro não lesar. E é incrível como que tirar remédio, muitas das vezes, principalmente nessa população mais geriátrica, como que isso traz benefícios óbvios, às vezes, sem contar o bolso, né? Não sei o que vocês pensam disso e se é algo que vocês têm trazido para a prática clínica no dia a dia. Eu acho que envolve também a questão de custo, né? Então, quanto mais medicamento o paciente utiliza, maior vai ser o custo, né? E esse dinheiro, que às vezes, dependendo de qual população que a gente está atendendo, esse dinheiro pode fazer falta, né? Então, eu acho que tem que ter uma prescrição racional, né? Então, eu sigo a mesma linha do Neto, né? Quanto menos medicação, melhor, né? Ô Neto, e tem uma coisa que dentro dos meus ensinos eu falo muito para os meus alunos, assim, e fica o recado para todos que, né, estão ouvindo, protocolos, né? As pessoas ganham protocolos, vem e ganha aquele pacote sem saber se a pessoa pode ou não pode. E eu digo mesmo até para as prescrições, às vezes, de certas dietas, que a gente recebe, às vezes, os efeitos colaterais de algumas dietas, né, em consultório. E isso vale para dietas, para remédios, para até formas e hábitos de vida que não são saudáveis e que não têm uma prescrição adequada e, como você disse, com um olhar focado no indivíduo. Ô Ju, você sabe que eu gosto demais de analogia, porque eu acho que para o paciente, para a família, é fácil de entender, né? Falo que o protocolo é bom, ele é bom, igual o Waze.
Você não pode seguir cegamente aquele negócio, senão ele pode te julgar numa roubada. Então, algo que é bom não é 100% eficaz. Então, porque senão não faria sentido ter um médico. O médico está ali justamente para isso, para ter essa sensibilidade. É isso, para mim, que diferencia e que vai fazer toda a diferença com a chegada dessas novas tecnologias. A gente vai ficar, muito provavelmente, muito mais acurado. Só que, por hora, não sei até quando, essa percepção, esse olho no olho, um sorriso, gerar essa empatia, o robô ainda não consegue fazer. Então, e a gente, em algum momento, a gente deixou isso para trás, né? E que, eventualmente, foi recuperado aí por alguns profissionais que estão caminhando numa medicina que está sendo rotulada aí como picareta, alternativa, que pode ter alguma coisa que até a gente vai falar, olha, isso aí realmente não tem uma validação, mas que talvez tenha resgatado algo de bom, que é esse cuidado efetivo, né? Uma pergunta também legal aqui, eu acho que vale a pena a gente levantar, e inclusive já vou deixar, tem um podcast que eu já citei aqui que foi feito sobre isso, que é doação de órgãos, que tá assim, o sistema de doação de órgãos é justo? O Faustão passou na minha frente. E aí, Caio? Então, assim, a gente tem que entender que, respondendo a primeira pergunta, né, então é um sistema justo, né, então os pacientes que precisam de um transplante, né, eles têm alguns critérios, não é todo mundo que pode receber um transplante, não é todo mundo que tem doença renal crônica que vai receber um transplante, né, então tem alguns critérios, né, quando a gente pensa na doença renal, o paciente tem que ter uma taxa de filtração muito reduzida, um estágio 5, ou já está fazendo uma terapia de diálise, né? Então, são esses pacientes que podem receber um transplante, né? E para definir quem que vai receber esse órgão, tem alguns critérios, né? Então, eu falo que a gente não tem uma fila de transplante, né? Porque a fila dá a percepção de que tem uma pessoa que está em primeiro, em segundo. Se você entrou e é o 15º, você vai ter que esperar todo mundo para transplantar. Mas não é assim. Tem alguns exames de compatibilidade genética, vamos falar assim, que a partir desses exames que definem quem que é o paciente mais compatível da lista de transplante para receber esse órgão que foi doado, né? Então, ele é, sim, um sistema justo porque ele é baseado em determinados critérios, né? Existem alguns pacientes que precisam ser priorizados, né? Então, além deles terem esses critérios que eu comentei, né, de doença renal crônica avançada ou em diálise, esses pacientes precisam fazer um transplante mais rápido porque eles não conseguem mais fazer nenhum tipo de diálise, ou o seu último acesso que a gente comentou antes, fístula, catéter, não está funcionando muito bem. Então, se esse paciente não transplantar, ele não vai conseguir mais fazer a diálise. Então, nessas situações, eles podem ser priorizados, né? A gente coloca com muitas aspas, assim, né, que é um paciente que fura a fila, porque se ele não transplantar, ele vai morrer. Então, isso é do transplante de rim, né? Então, tem critérios específicos, né? Todo mundo fica no mesmo bolo, vamos dizer assim, na mesma competição. Quem for mais compatível recebe. Em relação ao transplante cardíaco, que foi a segunda parte da pergunta, né? Em relação ao do Faustão, também tem alguns critérios de priorização do transplante cardíaco. Então, o caso do Faustão, eu não entrei muito em detalhes, mas pelo que eu entendi, ele estava hospitalizado, necessitando de uma medicação para fazer o funcionamento do coração. Então, essa depende também, claro, de cada estado, né? Mas essa situação poderia ser uma situação de priorização para transplante cardíaco. Então, de uma forma geral, ela é uma lista justa, né? Porque tem critérios bem pré-definidos para saber quem que vai receber esse rim. E em algumas situações, a gente pode priorizar os nossos pacientes. E tem um detalhe, né, que, como você bem disse, nessa questão de priorização, um transplantado, depois que ele virou um transplantado cardíaco, ele entra na priorização, por exemplo, para o transplante renal, né? Então, e aí vem mais uma provocação, tá? Assim, é o que eu falo com meus filhos. Falo, deixa eu falar uma coisa. Começa aquela confusão lá em casa, briga, vai os dois pro quarto e tal. Isso não é justo. Eu falei, deixa eu falar, aprende cedo. O mundo não é justo, porque justiça depende do prisma que você está olhando. Né? Então, eventualmente, dentro daquilo que foi colocado para o Sistema Nacional de Transplante, ao olhar do neto pode ser justo, ao olhar da Ju pode não ser. Mas é claro, ele é sério. As normas estão ali. É transparente. Então,
E isso é uma mensagem super importante. O Omar esteve aqui com a gente num podcast sobre doação, ele e o Eduardo Rocha. Eu super recomendo que vocês assistam ou escutem esse podcast. A gente precisa valorizar. Tem muita coisa errada no nosso país, mas isso funciona super bem. Até prova em contrário, né? Porque a gente não consegue falar por amanhã e por coisas que eventualmente a gente não conhece. Eu considero o Sistema Nacional de Transplante um exemplo a ser seguido. Ô Neto, só fazer um comentarinho. Claro. Justo, né? É sempre difícil, porque o olhar de um, às vezes, não é justo para o outro. Mas equidade é algo que a gente precisa de lembrar. E acho que o transplante traz isso, que é a justiça dentro de uma equidade. Perfeito. Ótimo ponto. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, ó. Pacientes renais podem ter problemas para ter relações sexuais? Ju? A doença renal, né, é uma doença de vasos. Então, dependendo da doença que trouxe o problema renal, isso pode ser mais ou menos comum. Existem algumas medicações também que podem trazer um maior risco de disfunção erétil, principalmente no homem. As alterações hormonais que acontecem, né, com a doença renal crônica também podem trazer, né, diminuição de libido e até mesmo a perda da autoestima, que acontece às vezes com uma doença crônica, que, né, leva às vezes a uma mudança de vida drástica quando se entra numa terapia renal substitutiva. Porém, isso é bem particular de cada pessoa, como seria numa vida comum. Então, tem vários pacientes que têm uma vida sexual plena, estando em hemodiálise, em diálise peritoneal, estando com catéter, estando fazendo terapia. Isso é particular de cada um. Então, isso não é uma verdade, mas sim, existem riscos maiores, hormonais e orgânicos, para que aconteça tanto uma redução de libido ou até mesmo de disfunção erétil. Maravilha. Estamos caminhando para o final. Eu queria fechar com uma última pergunta para vocês dois. E aí eu já queria que vocês deixassem a mensagem final. Uma das coisas que mais me dá orgulho dentro do grupo Nefroclínicas é não olhar para a doença renal crônica só naquela fase final onde o indivíduo vai precisar da diálise. É olhar para a jornada. Né? Olhar para a jornada do ponto de vista desde das fases mais tenras até a fase onde ele começa a evoluir, aparecer as complicações e tentar tratá-lo da menor maneira possível também, quando possível, com o transplante, né? A gente, inclusive, foi agraciado, tem até aqui na mesa aqui, o prêmio que nós recebemos do VBHC, né? Que acaba sendo um modo de enxergar a saúde diferente, baseado em valor. Isso não é uma condição simples, a gente gravou um podcast só a respeito disso, mas em última análise ela coloca o indivíduo no centro. Então, trazer isso para a mesa eu acho super importante, e eu vi uma pergunta aqui, eu queria fechar com ela. Ao invés da gente ficar falando de terapias mais específicas da doença renal crônica, da diálise, alguém perguntou assim: como prevenir a doença renal crônica? Então, o primeiro passo é ter hábitos de vida saudável, né? Então, ser uma pessoa ativa, ter uma alimentação como a gente discutiu hoje, né? Mas acho que o mais importante também é fazer o acompanhamento médico regular, porque a doença renal crônica, ela não vai dar sintoma nos estágios iniciais, né? Então, ter uma creatinina dosada, que é um exame simples, barato, de fácil acesso, ter uma creatinina dosada de forma regular para você diagnosticar, né, quando tiver uma doença renal em estágios mais iniciais, né? Então, acho que a mensagem seria prevenção, né? Então, tendo hábitos de vida saudáveis, né? E fazendo acompanhamento médico regular. Ter esse exame simples, fácil e barato, que todo mundo consegue fazer em qualquer cidade, né, aqui do nosso Brasil, a gente consegue diagnosticar de forma precoce. Caio, antes de eu passar para a Ju para escutar o ponto dela, obrigado aí pela sua presença, agregou pra caramba, espero em breve encontrar com você lá em Curitiba, com a nova sede da Nefroclínicas lá, que vai levar todo esse propósito que tem nos norteado durante essa caminhada. Então, mais do que uma chegada, o caminhar tem sido muito agradável. Eu tenho certeza que nós aqui estamos deixando um grande legado para a saúde brasileira. Então, obrigado por estar conosco, ter comprado a ideia dessa jornada, e que venham
muitos anos pela frente aí, que a gente consiga daqui a algum tempo contar essa história, quem sabe num podcast. Muito obrigado, Neto. Então, em nome de todos da Nefroclínicas de Curitiba, né, a gente agradece aí tudo que tem sido feito, né, toda essa parceria, e eu acho que vai só crescer, né, eu acho que tudo que a gente está fazendo com a equipe que a gente montou, encabeçada pelos o trio Parada Dura, né, o Thiago, a Ju e o Rafael, eu acho que a gente está com uma equipe muito boa e os frutos vão vir aí na sequência, com certeza. Amém. Ju, como prevenir a doença renal crônica? Qual o seu ponto? Bom, meu ponto é bem parecido com o do Caio, não podia ser diferente, né? Nós começamos o podcast assim, né? Comer, dormir, né? Repousar e cuidar da parte que seria mental, né, de vida mesmo. Então, eu acho que o equilíbrio, né, de vida é sempre necessário. E o acompanhamento médico é indispensável. Eu sempre digo que o médico do paciente, ele é parte da família do paciente. E pensando dessa forma, é uma pessoa que você precisa de visitar com uma frequência para não ser perdido aí, né, no seu cuidado de saúde. Então, é assim que eu penso, porque o trajeto de um paciente renal, ele pode ser simplesmente de consultório o resto da vida, mas ele pode ter um desfecho de parar numa diálise, num transplante. E o tratamento que a gente faz antes de cuidado e preparo emocional, alimentar para isso, faz com que seja muito suave, se isso vir a ser necessário. Então, para mim, o tratamento conservador de prevenção é exatamente cuidando do global da saúde e preparando se essas verdades vierem pela frente. Obrigado pela presença, obrigado por estar conosco na jornada. Se você quiser deixar uma mensagem final, fica super à vontade. Minha única mensagem é uma mensagem de agradecimento por estar aqui, porque esses podcasts são maravilhosos. Que bom, que bom. E eu acho que isso que a forma como vocês trouxeram essa mensagem final, eu acho que ela se encaixa bem no o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente fica querendo a pílula mágica, aquele toque genial, e não, às vezes a coisa está no básico. Eu costumo dizer que todo mundo nasce com bilhetes de rifa, né? Você nasce com um bilhete lá para ser doente renal crônico, e o que você pode fazer eventualmente é ir aumentando esse número de bilhetes, né? Todo mundo tem um, e aí é aquela fatalidade. Quando a gente caminha para essa modelagem de prevenção, de cuidar de você, e eu costumo dizer, cuidar dos seus rins é cuidar de você. Você literalmente reduz o número de bilhetes, né? Você pode ser sorteado? Pode. Todo mundo pode, eventualmente, se ver diante de uma doença, seja ela renal ou qualquer outra, que aparentemente é incerta, pouco previsível. Mas se você fizer aquilo que, de fato, você sabe que precisa ser feito, a tendência é que isso seja mitigado. Eu queria agradecer demais vocês dois pela presença. Espero que vocês tenham gostado nessa modelagem. Conta pra gente aí nos comentários se valeu a pena esse tipo de podcast, porque a gente pode repetir mais vezes. Se você está nos seguindo aí pelo YouTube, poxa, não deixa de deixar seu comentário, curtir, compartilhar, nos segue aí no canal, ativa as notificações para receber quando novos episódios forem publicados. Se você está no Spotify, deixa lá 5 estrelinhas pra gente. Essa é a forma. Parece bobagem, né? Todo mundo fala quando está fazendo um podcast, mas é porque a hora que você sinaliza isso, essa mensagem acaba chegando em mais pessoas. A gente faz isso realmente para levar por maior número de pacientes, familiares e pessoas que queiram conhecer um pouco mais desse universo, que não fica restrito à nefrologia. A gente fala aqui muito mais do que isso, a gente fala de saúde, porque querer colocar pessoas dentro de quadradinhos normalmente não dá certo. Esse é o propósito do Grupo Nefroclínicas, transformar positivamente a vida da pessoa com doença renal. Se você quer passar conosco, a gente tem unidades em Belo Horizonte, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, São Luís, Brasília, Curitiba, e que venham outras nefroclínicas, e se não formos nós, que venham pessoas com essa cabeça efetivamente de parar de tratar a doença e cuidar de gente. Nos sigam nas redes sociais, @nefroclínicas, o meu é @Dr. José Neto. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu demais. Abraço.